Olá, eu sou o Clairton Rosado, doutor em música, e convido você a participar deste curso online intitulado A Formação da Música Popular Brasileira através de seus artistas negros. Um curso formado por 10 videoaulas em que estaremos conversando e refletindo sobre a música popular, sobre o Brasil e, sobretudo, falando da riqueza cultural e artística que a população negra nos trouxe. Neste vídeo, vamos falar de dois personagens muito importantes para a história do samba no seu período de formação. Vamos falar de Hilário Jovino Ferreira e Tia Seara. Para que a gente possa compreender as origens do samba, é necessário que a gente conheça os territórios em que ele nasceu, as condições políticas e sociais destes territórios e, portanto, das suas populações, mas, sobretudo, de alguns dos personagens principais que compõem essa história. Vamos lá? Nas últimas décadas do século XIX e, sobretudo, nos últimos anos, a cidade do Rio de Janeiro viveu a chegada de um processo migratório que aumentou substancialmente a população da cidade. Sobretudo negros e mulatos se transferiram para o Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital do país. Eles buscavam por oportunidades de trabalho e sobrevivência no período que sucedeu à abolição da escravatura. Essas pessoas se fixaram em grande maioria na área central e portuária da cidade, numa zona estendida entre a Praça Mauá, Saúde, Morro da Conceição, Morro da Providência e a Cidade Nova. Essa região ficou conhecida como a Pequena África. Lá era um local onde passaram a viver muitos ex-escravos, muitos mulatos, muitos pretos e, portanto, foi um local onde vibrava a religiosidade afrodiaspórica. Lá, essa população negra viveria os seus costumes, a sua cultura, as suas relações sociais. Como a gente já viu nos vídeos anteriores, o processo de formação do machixe e do choro está muito ligado ao bairro da Cidade Nova, aos bailes que aconteciam por lá. Para o processo de formação do samba, é a pequena África como um todo que terá esse papel. As ruas e as praças da pequena África serão espaços muito importantes que vão possibilitar uma série de encontros e de festas, uma grande troca de informações culturais que darão origem ao samba. Seguindo esse caminho, a gente tem, por exemplo, uma tradição que foi trazida ao Rio de Janeiro através da porção baiana da sua população, ou seja, a tradição dos ranchos, também conhecidos como ranchos de reis. Os ranchos são autos dramático-musicais em forma de cortejo, que retratam histórias do ciclo natalino e saem às ruas no dia 6 de janeiro, o dia de reis. Notem que nós temos aqui alguns elementos que serão muito importantes para a concepção das futuras escolas de samba. Nós temos um cortejo e, nesse cortejo, nós temos representações teatrais que contam histórias. Então, já encontramos algumas semelhanças, mas também temos algumas diferenças. Os ranchos contam histórias exclusivas do ciclo natalino, e seu dia de saída é no dia 6 de janeiro. Porém, aqui a gente está apenas percebendo alguns elementos culturais que estão circulando pela pequena África. Eles ainda não se transformaram. Isso vai ocorrer mais à frente. Então, se os ranchos saem às ruas no dia 6 de janeiro, no carnaval é a vez dos cordões e dos blocos de sujos, que são mais ligados às brincadeiras e a alvoroços presentes no contexto de liberdade proporcionado pelos aspectos profanos do carnaval. Já no decorrer de todo o ano, o que se vê nas ruas e praças da pequena África são as rodas de capoeira e os rituais de candomblé, configurando assim um espaço democrático de acolhimento e preservação cultural, onde as tantas origens africanas ali presentes se encontravam num processo de constante transformação que moldaria elementos essenciais da cultura e identidade brasileiras. Um espaço muito importante, situado na pequena África, foi o terreiro do pai de santo João Alabá, considerado o mais antigo terreiro de candomblé do Rio de Janeiro. Lá se promoviam batuques que varavam dias e noites e, consequentemente, reuniam uma grande quantidade de pessoas. Se cantava e dançava aos orixás num ritual festivo em que sagrado e profano eram regados a bebida e pratos da culinária afro-brasileira.
A organização destes encontros cabia ao Ogã, que era o primeiro e mais importante ajudante do pai de santo. É aí que surge o nosso primeiro grande personagem, Hilário Jovino Ferreira. Ele era o Ogã do terreiro do pai de santo João Alabá. Era nascido em Pernambuco e criado na Bahia. Chegou ao Rio de Janeiro já na idade adulta. Suas atividades no terreiro de João Alabá possibilitaram contato com muitas pessoas. Então, ele logo se tornou reconhecido como uma liderança entre o povo baiano da pequena África. Festeiro e agitador cultural, rapidamente se integrou a um rancho, no caso, ao Rancho Dois de Ouro. Tinha fama de homem sedutor, amigo de boa conversa, mas também de adversário obstinado quando confrontado. Tinha um temperamento instável. Então, umas brigas aqui, outras discussões ali, logo partiu para outro rancho, não por acaso fundado por ele próprio, o Rancho Rei de Ouro. Este novo rancho traria algumas novidades pelas mãos de Hilário Jovino Ferreira. Tornou-se um rancho carnavalesco, transferiu sua saída do dia 6 de janeiro para o período do carnaval. Também agregou novos instrumentos de percussão à sua sonoridade e apresentou a figura do mestre-sala, que naquele momento era conhecido como baliza. Mas, sobretudo, o Rancho Rei de Ouro trouxe um novo sentido de organização aos festejos carnavalescos. Essas novidades deram uma nova configuração aos festejos carnavalescos, o que possibilitou a construção de uma relação e uma busca por legitimação junto ao poder público, na tentativa de amenizar a repressão policial destinada à população negra da cidade. Hilário Jovino ainda fundaria os ranchos Rosa Branca, Botão de Rosa e Jardineira. Ele também participaria da diretoria do Ameno Resedá, um rancho fundado no bairro do Catete, e que já ensaiava uma aproximação com as pompas das grandes sociedades carnavalescas e seus confetes e carros alegóricos. O Ameno Resedá passou a apresentar a cada ano um novo enredo, e a partir desse enredo, todas as fantasias, alas e demais detalhes deveriam estar conectados no transcorrer do cortejo. Estes enredos deveriam ilustrar os livros de história, o que deu ao rancho a autodenominação de Rancho Escola, transformando-se numa das principais sementes do que viriam a ser as futuras escolas de samba. O desfile dos ranchos no Carnaval da Praça 11 possuía um momento considerado obrigatório. Deviam realizar uma reverência e um pedido de bênção diante da casa das líderes comunitárias e guias espirituais do povo da pequena África, as tias baianas. Essas tias baianas tiveram um papel fundamental no acolhimento, resistência cultural e, sobretudo, na construção da cultura e identidade brasileiras, que encontram nos cantos, danças e crenças religiosas afrodiaspóricas um de seus pilares fundamentais. Dentre as diversas tias presentes no território da pequena África, destacavam-se tia Bibiana de Ansã e tia Seata de Oxum. Tia Bibiana foi quem iniciou a ligação com os ranchos, que após sua morte passaram a ser abençoados por tia Seata. Ela teria um papel ainda maior nessa história, pois viria a ser considerada a grande matriarca do samba. Hilária Batista de Almeida, a tia Seata, nasceu na Bahia, mas aos 22 anos se transferiu para o Rio de Janeiro. Lá, ela também trabalhou no terreiro de João Alabá, onde tornou-se uma Yaquequerê, ou seja, a mãe pequena, auxiliar direta do pai de santo, a pessoa responsável pela orientação espiritual de todos que ali chegavam. Ela dava as instruções de como fazer os banhos de ervas, orientava os novatos na dança dos orixás e ensinava como realizar oferendas. Seu prestígio como líder espiritual fez com que certa vez fosse chamada para realizar um processo de cura no presidente da República, que naquele momento era o presidente Venceslau Braz. Ele convivia com uma incômoda ferida na perna, que insistia em se manter aberta e que os médicos não conseguiam fechar. Chegando lá, tia Seata fez uso de suas ervas sagradas e mandou lavar o ferimento com água e sabão. Em 3 dias deveria estar curado. Dito e feito. O fato de tia Seata ser uma mãe de santo fazia de sua casa um local de um fluxo muito grande de pessoas. Era uma casa grande,
daquelas em que os vários cômodos se interligavam por um corredor comprido que levava da porta de entrada ao quintal. Aconteciam muitas festas lá, e a festa iniciava já na sala de visitas, onde a música instrumental do choro animava o baile. Seguindo pelo corredor e alguns quartos depois, chegava-se na cozinha, local de constante movimento, pois a culinária baiana fornecia o tempero e a razão para que a festa durasse por vários dias. Pouco mais ao fundo da casa havia o quintal. Lá aconteciam os batuques, as umbigadas, os versos improvisados em resposta a refrãos cantados em coro sob acompanhamento de palmas e tambores. Tudo isto instaurava um espaço democrático, conectado com as manifestações e encantos de uma África que permanecia viva através dos corações e corpos dos que ali estavam. Tudo devidamente abençoado pela energia do terreiro, assentado no barracão que determinava os limites da casa. Tia Seata não era apenas uma grande anfitriã, ela trazia consigo a ancestralidade da diáspora africana, que na cor da pele, no corpo que dança e se conecta ao divino com alegria, estabelece não apenas sua presença física, mas de toda a cosmologia e espiritualidade africana. Foi nestas festas, na casa de Tia Seata, que o samba nasceu. Então é importante lembrar que toda vez que alguém dança no ritmo do samba, inevitavelmente faz uma reverência a Tia Seata. Ao dançarmos e, portanto, acessarmos e nos conectarmos com esta força sagrada e dionisíaca do samba, que tem no corpo um canal de conexão, fruição e encantamento, inevitavelmente nos conectamos com a ancestralidade sagrada de Tia Seata. Nos conectamos à energia de Oxum, a orixá das águas doces, do acolhimento. Não por acaso, toda roda de samba é um espaço acolhedor. O samba de alma africana, gestado no caldeirão multicultural afrodiaspórico do território brasileiro.